Antes de iniciar o conteúdo propriamente dito da aula de hoje, eu queria, sempre vou fazer algum comentário sobre o todo da semiologia. Tá? E lembrar vocês que existe uma coisa muito importante no exame clínico, que sem ela, isso muitas vezes se deixa passar um diagnóstico. Tá? Então, quando vocês vão examinar, no caso de grandes animais, mas quando há possibilidade de pequenos, mas quando não há possibilidade em pequenos, vocês coloquem isso na anamnese, que é algo que é fundamental para que se tenha uma ideia do que possa estar acontecendo. Então, quando se faz se procede o exame clínico, nós temos que proceder um exame clínico, claro, do paciente, mas não esquecer que esse paciente vive em um ambiente. Então, é sempre, quando for possível, quando for se atender, por exemplo, um surto que esteja acontecendo em uma propriedade, nunca se deve deixar de examinar o ambiente. E existe uma coisa assim, muito importante que vocês têm que gravar. Tá? O ambiente deixa marcas no paciente, que, por sua vez, também deixa marcas no ambiente. Então, vocês vão ver que algumas coisas são indicativas. Um animal que vocês encontram ele quase em óbito, ele, no campo, ele muitas vezes deixou rastro por onde ele veio até cair. No caso da raiva, ele deixa um trilho se arrastando, muitas vezes por causa da incoordenação motora. Um animal que está deitado em decúbito lateral, vocês conseguem ver as marcas de pedalagem quando houver uma angústia respiratória intensa, o animal faz movimentos de pedalagem com os membros anteriores e isso risca o chão. Quando ele teve salivação intensa, ele deixa muitas vezes a marca da saliva próximo à cabeça. Então, nunca esquecer, o ambiente é muito importante e é indicativo, muitas vezes, de um caminho a seguir. Vocês vão ver que animais estabulados, com síndrome de inadaptação, no caso de equinos, ele deixa marcas de cavocar na baia, ele deixa trilhos, o cavalo que não dorme, fica caminhando durante a noite, deixa trilhada a baia. Marcas, o escoiciador deixa marcas de coice na parede. Então, essas coisas aí, elas vão acabar deixando marcas no animal. Tanto marcas de ordem físicas, como outros tipos de marcas, as marcas comportamentais. Então, nunca esquecer, é sempre importante observar o ambiente do animal antes de se examinar o animal. Bom, nós vimos a semana passada que no exame físico do paciente, que nós devemos seguir uma sequência que é para não deixar coisas importantes para trás. E imaginem se vocês pegam um animal que está no início, fazendo o início de uma insuficiência renal, e vocês não fizeram a olfação do ar expirado. Então, você sabe que o prognóstico de tratamento das doenças depende muito da precocidade do diagnóstico, do início do tratamento, do momento de início do tratamento. Então, por isso essa sequência que eu estou mostrando para vocês. Então, a semana passada nós iniciamos então pela cabeça, depois nós vamos passar para o pescoço, depois para o tórax, o abdômen, mas mesmo o exame começando pela cabeça, nós começamos, na realidade, antes da cabeça, que é o exame do ar expirado. Aí passamos ao exame da voz ainda.
ao exame do fluxo nasal. E depois passamos ao exame das fossas nasais e acessórios, exame externo e interno. Hoje nós já vamos iniciar então com o exame dos lábios, da boca e bochechas. E a primeira coisa que se observa é fazendo o exame externo sempre da boca. E a primeira coisa são os lábios. Vocês vão ver que a primeira coisa, quando se faz a inspeção de alguma coisa, a primeira observação é a observação de volume, quanto ao volume do que está se examinando. Então, quais são as causas de aumento de volume, né? E aí nós vamos ver primeiro os lábios. Então, nós temos que pensar que o quadrúpede, ele é diferente do bípede. Ele não traz o alimento até a boca, ele busca o alimento com a boca. E ao buscar o alimento com a boca, principalmente os herbívoros, eles vão colocar os lábios em contato com a pastagem. E nessa pastagem tem de tudo, que vão desde aranhas, escorpiões e cobras, e essas picadas desses animais, ela produzem aumentos de volume dos lábios. Outra coisa que tem que pensar é que, muitas vezes, ao se aplicar pomadas cáusticas em alguma região do corpo do animal, quando ela causar a irritação, o animal vai lá levar a boca no local. E isso também vai causticar os lábios, produzindo aumento de volume. A ingestão de plantas tóxicas, né, também é algo que produz, principalmente em cães, deforma completamente os lábios. A Dieffenbach e a Moena, né, que é a Comigo Ninguém Pode, é uma planta que produz, por causa dos cristais de oxalato de cálcio, produz irritação muito grande dos lábios e produz um aumento de volume extraordinário. Além disso, tem os traumatismos, que causam aumento de volume, e os tumores. Entre os tumores, os papilomas, o melanoma e o granuloma eosinofílico. Vocês veem aqui, nesse slide que está acompanhando aqui, são papilomas nos lábios de um cão. Depois dos aumentos de volume dos lábios, nós vamos ao aumento de volume das bochechas. E isso acontece principalmente pela retenção de alimentos no interior da boca. Então, o animal retendo alimentos no interior da boca, ele se deposita nas bochechas, entre os dentes pré-molares e molares e a bochecha, e aumenta o volume dessas bochechas. Isso é um dado muito importante. Observar isso, conseguir ver isso é importante, porque é indicativo de algumas alterações importantes, que vão desde alterações dolorosas, que é o caso das laringites extensas, que produzem dor no fundo de boca, o animal não consegue deglutir o alimento e retém ele no interior da cavidade oral. Mas também vocês têm as causas mecânicas, que é o caso de corpos estranhos no fundo de boca. Então, tudo isso leva à disfagia, arames, é muito comum, arame encravar no fundo de boca e não permitir que o animal faça a deglutição. Então, é uma disfagia aí mecânica, né? Mas vocês têm, e aqui muito cuidado para não se confundirem, que essa retenção de alimentos nas bochechas muitas vezes é causada por uma disfagia de origem nervosa, paralítica, e isso acontece na raiva. Então, toda vez que vocês tiverem alimentos retidos na boca, vocês têm que ter cuidado no exame interno da boca desse animal. Também os aumentos de volume da língua e corpos estranhos atravessados no interior da cavidade oral levam a aumentos de volume das bochechas.
E depois vocês observem o volume da mandíbula. Os aumentos de volume da mandíbula, geralmente em bovinos, nós temos as causas típicas, como actinomicose. Esse que vocês estão vendo no slide é um bovino de Júlio de Castilho, num surto de actinomicose, que veio aqui para o hospital. Vocês têm os abscessos radiculares dos dentes pré-molares e molares. A osteodistrofia fibrosa também produz um aumento de volume, principalmente no equino, com deformação da mandíbula. Vocês têm os calos ósseos decorrentes de fraturas de mandíbula e os tumores, os osteosarcomas. Depois vocês observam o grau de abertura e simetria dos lábios. No grau de abertura, vocês observam a coaptação dos bordos labiais e a simetria dessa coaptação desses lábios. Então, as principais alterações que nós temos são os lábios hermeticamente fechados. Isso acontece geralmente acompanhado de retração da comissura dos lábios. É chamado isso de riso sardônico. Ela ocorre principalmente no tétano, é isso aqui, ó. Por isso é chamado de riso sardônico. É um facies angustioso acompanhado de uma mímica de sorriso nos lábios. Mas também acontece na eclâmpsia da cadela. Vocês vão ver isso acontecer na cadela, ela com os lábios justapostos, tensos e com essa retração da comissura labial. Nós temos os lábios permanentemente abertos, que acontece na paralisia mentoniana, que o mais comum é realmente em equinos, e ela está ligado a traumatismos do nervo mentoniano. No caso da doma de bocal, ela comprime o nervo mentoniano e pode produzir paralisia permanente. Mas nós temos também a senilidade como causa. É aquele termo que é usado, o cavalo velho traz pipeiro na roda das casas. E ele, por isso que ele é chamado de o beiçudo velho. Então, isso é muito comum, esse termo, porque ele já tem essa relaxação do lábio inferior. E nós temos os lábios assimétricos. Isso acontece principalmente com o lábio superior por paralisia traumática, geralmente traumática, do nervo facial, do ramo labial do nervo facial, mas com cuidado, que o ramo também, ele tem anastomose também com ramos do nervo trigêmeo. Então, essas paralisias traumáticas é comum causarem esses desvios. No homem, isso acontece muito no herpes, nas reações herpéticas. Então, vocês veem aqui, esse lábio, o lábio superior aqui, ele direcionado para o lado direito. É sinal que houve paralisia aqui no nervo labial, do lado esquerdo. É um animal traumatizado, que dá para ver bem que o traumatismo atingiu o nervo labial esquerdo. Também se observa aí o grau de abertura, em terceiro lugar, o grau de abertura e os desvios da mandíbula. O grau de abertura e desvios da mandíbula estão a boca hermeticamente fechada, quer dizer, contraídos, os dentes justapostos com tensão. Isso acontece nessas doenças em que ocorre tetanias, o caso do tétano, da epilepsia, de convulsões, de estados convulsivos,
Vocês têm a tetania das pastagens, que acontece muito isso também, né? Aquele problema com de ordem das hipomagnesemias, né? Depois disso, vocês têm a boca ao contrário, a boca permanentemente aberta. Aí nós temos causas bastante importantes. Vai desde paralisia do nervo trigêmeo, tá? Então o animal fica com a mandíbula relaxada e permanentemente aberta. Mas vocês têm as fraturas duplas de mandíbula, né? Que isso traumatismos, queda frontal, traumatismo por coices, é muito comum essas fraturas de ramos de mandíbula. Nós temos a presença de corpos estranhos no interior da cavidade oral, também uma causa frequente do animal não conseguir. Esses corpos estranhos ficam presos entre os dentes e o animal não consegue fechar a boca. Nós temos as estomatites graves, em que acontece por dor no interior da cavidade oral, o animal não fecha a boca. Se ele fecha, comprime as aftas e úlceras formadas na aftosa, principalmente, né? O animal, muita dor, o animal mantém a boca aberta. Vocês veem um slide aqui de um animal com aftosa, né? Vocês vão ver ali na gengiva inferior uma úlcera, na gengiva superior vesículas que explodiram há pouco, né? E isso é muito doloroso, é um acontecimento muito doloroso e o animal não consegue fechar a boca por causa da dor. E vocês têm também como causas a actinobacilose, né? Os aumentos de volume da língua, principalmente no caso da actinobacilose, né? São abscessos na língua. Por último, no exame externo da boca, vocês, da mandíbula, vocês veem os desvios de mandíbula. Os desvios de mandíbula, vocês têm as luxações e fraturas temporomandibular. Geralmente elas acontecem ou por coice lateral, né? Ou por quedas, né? O animal cair, bater com o queixo no chão e fazer a luxação. Em humanos e em primatas também é comum a luxação de temporomandibular no bocejo, né? Vai bocejar e fica com a luxação de temporomandibular. Isso aí, geralmente, os dentistas fazem uma cirurgia, uma condilectomia, né? Para que não ocorra mais a fixação da luxação. A última parte do exame externo é o exame do grau de desenvolvimento da mandíbula. Aqui tem muitos enganos aqui no quais são as alterações aqui. É muito comum chamarem o agnatismo de prognatismo, na realidade, ou de prognatismo superior. Gnatus é a mandíbula. Então, quando a mandíbula é curta, não tem completo desenvolvimento, nós denominamos de agnatismo. E quando a mandíbula for muito desenvolvida, o contrário, quando ela sobrepassa os dentes incisivos inferiores sobrepassam os incisivos superiores, aí é prognatismo. Aí nós temos também o braquignatismo, que é típico dos cães braquicéfalos, que tem, aí não é que eles tenham um excesso de desenvolvimento da mandíbula, é que no caso aí o maxilar e o osso nasal, eles não têm um desenvolvimento completo, então aí fica fica curto e a mandíbula fica protusa. Vamos ver se tem. Aqui vocês têm uma agnatia. Eu pergunto para vocês como se chama essa pelagem branca em torno da boca e do focinho desse animal já pela cabeça. Isso acontece em cães velhos, né?
essa perda de coloração dos pelos. E essa alteração é chamada, essa despigmentação desses pelos é chamada de canicie. Bom, vejam aqui já numa outra vista dessa agnatia e o grau de retração da mandíbula, né? Aqui, um animal já com prognatismo, né? Com os dentes incisivos lá na frente em posição aos incisivos superiores, né? Aqui um prognatismo leve, mas por mais leve que seja, vocês veem que já produz desgaste irregular dos dentes, e vocês veem que os caninos vão começar. Então, são animais que têm problema por exemplo, se alimentado com produtos carnes, ele vai ter dificuldade de rasgar a carne para colher o alimento, né? Mas o exame interno, né, nós temos que observar todas as partes do interior da boca. E para isso deve-se ter uma técnica de exame. Mas nunca deixar de levar em consideração, ao se exercer a técnica desse exame, de que existe uma regra muito importante no exame clínico, que é a contenção. Na contenção, nós temos que levar em consideração a intensidade do temperamento do animal. Lá na inspeção geral, vocês lembram lá que a primeira parte da inspeção geral a gente vê estado de nutrição, posição, conformação e temperamento. Por que o temperamento é das primeiras coisas que se examina? Para que se possa concluir o exame. Porque se não levar em consideração o temperamento do animal, vamos ter problema de contenção. Se o animal não estiver bem contido e tiver um temperamento intenso, ou nós vamos acidentar o animal, ou o animal vai acidentar o examinador, ou até terceiros. Então, sempre se levando em consideração a intensidade do temperamento do animal. Tem a regra, é a seguinte: a intensidade da contenção é diretamente proporcional à intensidade do tempo do animal. Nunca esqueçam isso. E ela vai desde de contenção simples até, se for necessário, se fazer a sedação. Existem animais que, principalmente equinos, sem a sedação não se consegue examinar perfeitamente o interior da boca do animal. E principalmente se tiver que fazer algum procedimento junto. O cavalo se irrita muito fácil ao se mexer em sua boca. Então, sempre o cuidado com a técnica de contenção. Nós vamos, com essa contenção, levar, no caso, algumas bastante intensas, né? O uso de tronco, o uso de cordas, mas não se arrisca muitas vezes a se acidentar o animal. O animal não pode ser entregue para o tutor pior do que entrou para vocês, né? Com outras coisas que não as que ele apresentava pela causa a ser trazido. Então, cuidado, a sedação não tem problema nenhum de se sedar o animal para melhor examiná-lo. Na técnica do exame, sempre levar em consideração que em equinos e bovinos, sempre se faz o reflexo palatal ou palatino para a abertura da boca. O reflexo palatal ou palatino, vocês já viram, ele testa a funcionalidade do nervo trigêmeo. Então, se faz uma fricção no palato
duro e o animal tende a relaxar a mandíbula, facilitando a abertura da boca. Depois de se fazer isso, se retira a língua e se faz a abertura da boca. Em cães, se deve usar, naquele temperamento mais calmo, se abre com a compressão dos lábios inferiores e superiores contra os dentes premolares e se força a mandíbula para baixo. Mas se usa também as cintas, né? A recomendação que essas cintas não sejam duras. É muito comum o uso de gaze, cintas de gaze para fazer essa abertura da boca, se o procedimento é mais demorado. Ao se fazer essa abertura da boca, a primeira coisa que se examina é o hálito, fazer a olfação. E todo desvio, o odor forte que apareça no hálito, nós denominamos de halitose, que são elas, desde a fétida, né, por problemas no interior da cavidade oral, vai desde o hálito urinoso, também, que é comum aparecer. Então, sempre se deve fazer a olfação ao abrir-se a boca de um animal. Então, aqui vocês veem que, em primeiro lugar, em cães se eleva os lábios e se vê os dentes. Vocês veem aqui uma muda toda comprometida, uma muda de dentes em que houve o acavalamento dentário. Não leve em consideração que essas fotos são fotos antigas, né? E que, para não perder, na época, não se tinha a facilidade que vocês têm hoje de fotografar com celular. Na época, a gente tinha o filme de rolo, ia batendo foto, e saía boa ou ruim, a gente tinha que aproveitar, porque era uma oportunidade única, muitas vezes. Vocês veem o da direita aqui, uma abertura com cordas, da boca com cordas, mas para localizar aqui, esse animal não conseguia fechar a boca, então foi aberta a boca e olha lá o que ele tinha ali. Aquilo ali, aquele aumento de volume que comprimia a língua para o lado e não deixava ele fechar a boca, esse é um processo de aumento de volume das glândulas salivares submandibulares, que é denominado de rânula. Não sei se vocês já ouviram falar, na rânula é isso aí. Bueno, vocês têm para ilustração aqui de livro, retirado de livro, as aves, como se faz a abertura para o exame do fundo de boca, da boca e do fundo de boca, né? Aqui, é retirado do livro do Marek, isso aqui, a abertura com gaze, 2 cintas de gaze abrindo para não traumatizar a boca. Vocês veem que o espaço fica bastante apreciável, né, para se examinar. Bom, aqui como não se deve e como se deve fazer a introdução da mão para retirar da língua, no caso de bovinos, da língua do interior da cavidade oral. A mão deve ter essa curvatura não tão exagerada para se conseguir enlaçar a língua lá e retirar para fora pela comissura labial, para manter a boca do bovino aberta. Essa posição, a segunda posição embaixo, ela coloca a mão numa posição em que fica fácil o bovino, com a língua, jogar a mão do examinador para o meio dos dentes, e já é um corte profundo, de quase arrancar um dedo. Então, tem que ter cuidado no fazer o procedimento. Essa técnica, ela tem que ser a colocação da mão no interior da cavidade oral, ela tem que ter uma boa, uma angulação que toque no palato, mas que não fique exageradamente curvada. Porque nós precisamos aproveitar que quando levamos a boca no interior a mão no interior da boca do animal, nós palpamos o fundo de boca para ver se não tem nenhuma alteração. E até porque depois se faz a olfação da mão para ver que em casos de tumores de fundo de boca, na fase inicial, ou corpos estranhos no interior da boca, arames, ossos da osteofagia,
a percepção muitas vezes e a retirada é feita nesse momento. Esses são abre-bocas usados em equinos, e vocês vão ver que hoje tem uma variedade muito grande com tipos diferentes de abre-boca. Esses são mais rudimentares, mais antigos, são da década de 40. Aqui, ó, o teste do palato, o dedo indicador no palato, né, fazendo a abertura da boca, ver que o animal com reflexo palatal positivo, quer dizer, não tem problema de trigêmeo esse animal. Então, após a olfação, nós passamos a examinar a apresentação da mucosa oral. Nós, em primeiro lugar, observamos a coloração, né, que antes vocês viram só dos lábios, né, que é o exame das mucosas, mas quando vocês vão fazer o exame interno da boca, vocês têm que observar todas as porções da mucosa oral, verificando bem a coloração. E o segundo, além da coloração, vocês vão ver os processos inflamatórios que ocorrem no interior da cavidade oral. Nós temos que classificá-lo quanto ao tipo de processo inflamatório, se é catarral, se é hemorrágico, se é vesiculoso, se é ulceroso, e nós temos que classificar também em que local que se encontram esses processos inflamatórios, porque de acordo com o local da inflamação, nós temos um termo a ser usado. Aqui vocês vejam que essa é uma apresentação da secreção no interior da boca, saindo das gengivas. Isso aí se chama gengivorragia, quer dizer, hemorragia gengival. Esse é um animal que foi picado por cobra do gênero Botrops. Uma Botrops alternatus, uma cruzeira, né? A famosa cruzeira. Bom, quanto ao local de inflamação, nós denominamos de periodontite o processo inflamatório no periodonto. O periodonto é o colo, o bordo gengival do colo dentário. A gengivite é a inflamação das gengivas. Gnadite é o processo inflamatório da mucosa das bochechas. Glossite dá o processo inflamatório, aqui nós temos glossite, né? Extensa, por sinal, uma glossite aqui na porção bordo da língua, né? Queilite é a inflamação da mucosa labial e palatite a inflamação do palato, da mucosa palatal. Aqui, para vocês verem, glossopeda é o nome da aftosa em espanhol. Glosso, de língua, e peda, do pé, pata, né? Então, porque essa aftosa é uma infecção vírica, né, que atinge a boca, a cavidade oral, a língua principalmente, e as patas, lá, o espaço interdigital e a coroa dos cascos, principalmente. Então, vocês têm aqui, na primeira, só as vesículas ainda, na segunda, já as vesículas rompidas, formando úlceras. E o terceiro, já o processo já em cicatrização das úlceras. Aqui uma gengivite traumática, e vocês prestem atenção, que essa língua está aqui do lado de fora, né? Exposta. Em seguida nós vamos falar sobre isso aqui. Aqui as gengivites traumáticas, né? Daquele animal politraumatizado. E então, vamos chegar ali naquela questão da língua. Passamos à apresentação da língua. Nós olhamos quanto à coloração e a integridade. Vocês vão ver que é comum a língua ter cicatrizes, isso quando há cristas dentárias importantes ou dentes
muda patológica dos dentes pré-molares, que eles ficam em posições irregulares, e o animal fazer a mastigação faz cortes também na língua. Cristas dentárias também, as cristas de desgaste irregular dos dentes, ela leva a desvios mastigatórios e produz lesões, muitas vezes, extensas da língua. Mas nós temos também outros acidentes que o animal cai com a língua exposta e faz cortes na língua. Então, muitas vezes, até a perda de partes da língua nessas situações. Os aumentos de volume estão relacionados com actinomicose, abscessos e abscessos, principalmente por corpos estranhos, na contaminação por corpos estranhos. Já as diminuições de volume, vocês têm a atrofia de língua por paralisia do nervo hipoglosso. Aqui, em seguida, vocês vão ver depois, eu volto a falar para vocês sobre essa questão da paralisia do hipoglosso, né? Então, vocês veem, como é que a língua se apresenta muitas vezes? Ela tem que estar guardada no interior da cavidade oral. Quando ela é exteriorizada, se mantém fora da cavidade oral, nós denominamos de prolapso de língua, que vai de prolapso desde por processo de distensão, erro de técnica na retirada da língua do interior da boca, ao tracionar demais, pode produzir distensão e um prolapso até permanente, muitas vezes, da língua. Tem que ter muito cuidado. Mas vocês vão ter também na senilidade esse prolapso de língua, ela fica entre os dentes incisivos, muitas vezes. E vocês têm os prolapsos de língua por paralisia, no caso, botulismo ou trauma, tumores cerebrais ou traumas cerebrais. Principalmente aqueles que localizados na parte posterior do encéfalo. Então, se sabe, no caso, por exemplo, se vocês têm um prolapso de língua, vocês têm provável paralisia de hipoglosso, vocês têm um traumatismo lá, e esse animal pode ter batido com a nuca, né, e ter lá um trauma craniano lá na porção bem posterior do cérebro. E quando atinge todos, vocês têm sinais, desde aqui do quinto até lá, que são lesões extensas no encéfalo, né? Vocês encontram na língua também os tumores, os carcinomas de células escamosas. Esse aqui é um tumor de base de língua que vocês veem, causado justamente por samambaia, intoxicação crônica pelo Pityridium aquilino, né? Então vocês têm essa tumoração. Isso aí tem um odor fétido, né? No retirar a mão de dentro da boca, fica um odor muito forte na mão. E esses animais geralmente apresentam secreção nasal esverdeada por deformação do fundo de boca. O animal, quando vai ruminar, devolve algum conteúdo via as fossas nasais. Então, aí fica o fluxo nasal esverdeado. Aqui vocês veem outro caso de rânula, né? Aqui, esse aumento de volume da glândula salivar submandibular, que mantém a boca do cão permanentemente aberta, né? Bom, aí passamos à apresentação do palato, né? A primeira coisa, a primeira alteração que é importante e que é bastante frequente é a fenda palatina. A fenda palatina, ela tem graus diferentes. Ela vai desde de fendas muito graves, esses animais geralmente com fenda palatina, que nasce uma ninhada de cães que nasce com fenda palatina, quase todos morrem,
ou por falsa via, ou por definhar e não conseguirem se alimentar, porque no mesmo momento em que eles fazem a sucção do leite das tetas da cadela, eles, ao comprimirem com a língua para fazer a deglutição, esse leite, ele é devolvido via fossas nasais. Mas tem fendas palatinas que são quase imperceptíveis. O animal consegue ir adiante, né? Se desenvolver, crescer, ficar adulto, mas sempre com sinal de presença de conteúdo digestivo no fluxo nasal. E olha, examina assim superficialmente, não consegue encontrar fenda palatina. E só consegue se passar, eu sempre digo, o cartão de crédito é rígido, é bom para examinar a fenda palatina, essa que é quase imperceptível, porque só consegue penetrar, muitas vezes, esses instrumentos rígidos e estreitos, né? Então, sempre cuidado o exame da fenda palatina. A fístula oronasal é também uma comunicação da cavidade oral com a cavidade nasal, mas causada geralmente por traumas no interior da cavidade oral, por ossos, né? Ou até por outros instrumentos, né? Que causem essa perfuração do palato. Vocês têm a palatite crônica, desculpe, ou também chamada de travagem, que dá um sinal muito, muito, muito bom. Se tem uma toceirinha de anone, né? É só levar o cavalo ali para pastar no anone, que vocês vão ver que ele vai ringir quando estiver fazendo a apreensão do alimento, porque nessa palatite crônica ou travagem há um desenvolvimento exagerado da porção mais anterior do palato, e ele sobrepassa os dentes incisivos superiores, então ele não consegue cortar o pasto, ele puxa e aí faz aquele ruído de ringido quando ele vai apanhar o alimento. Vocês têm os tumores de palato mole, que é a mesma causa dos tumores de base de língua, que é as intoxicações crônicas por samambaia. Por último, nós examinamos a apresentação dos dentes. Aqui é um capítulo à parte, se a gente for falar sobre todas as alterações dos dentes, nós vamos levar um semestre inteiro. Então, em primeiro lugar, a importância do exame dos dentes é apreciar a idade, saber mais ou menos a idade aproximada que aquele animal que vocês estão examinando tem. Segundo lugar, as alterações de posição e de número dos dentes. É muito comum haver um número exagerado de dentes premolares. Essa alteração nós denominamos de pleodontia, né? Nós temos as alterações da muda dos dentes. Essas aí são bastante frequentes, né? E causam distúrbios muito grandes no animal. Os animais passam dias, muitas vezes, quando a muda é patológica, a demora da queda do dente a ser o dente descido, vem o outro dente, acavalam os dentes, o animal tem muita dor, então ele não consegue se alimentar direito. Então tem perda de estado físico e tem que fazer extração. A grande maioria das vezes tem na muda patológica por troca tardia, a gente tem que arrancar o dente descido, né? Vocês têm as fraturas de dente, que vai desde traumatismo até corpos estranhos na alimentação. Vocês têm a queda precoce dos dentes, que aí geralmente animais de campos herbívoros que pastam em campos com deficiência de fósforo, principalmente, é muito comum acontecer. Também na intoxicação crônica por flúor acontece a queda precoce. Vocês têm a periodontite é o processo inflamatório no colo dentário,
geralmente ocorre concomitante em cães com o tártaro, a presença do tártaro, né? São os odontólitos, né? Os tártaros, que é a deposição de sais de cálcio no periodonto. Vocês têm as cristas dentárias causadas por desgaste irregular dos dentes, principalmente premolares e molares, né? E isso aí causa distúrbios mastigatórios muito grandes. Bom, aqui vocês têm um animal aqui com uma coisa bastante importante. Aqui tem 3 alterações que nós já vimos aqui, ó. Vocês veem, em primeiro lugar, prolapso permanente de língua. Olha aqui a língua entre os dentes incisivos, né? Então, eu já sei, é um animal velho. Tá? Vocês vão ver outros melanomas aqui, ó, do cavalo tordilho, ó. Então, esses aumentos de volume aqui, ela tem, não só aqui, essa égua tinha melanomas lá no de períneo, né? Mas olha aqui, isso aqui, ó, esse sulco aqui tingido, isso aqui se chama sulco de Galvani, e ele aqui, ó, tá da metade para baixo do dente, Essa égua, neste momento aqui, embora ela era chamada de mentirinha, ela não mentia a idade. Eu olhava o dente dizia exatamente a idade de registro dela, dos documentos. Né? Ela aqui está com 25 anos, né? Bem no meio do dente aqui, do meio para baixo, para a superfície de corte. Vocês viram aqui? Quando ele desaparece aqui, assim, ela vai ir descendo, o animal já vai estar com 30 anos. Ao contrário, ele vai subindo aqui, vai diminuindo dos 25, até quando ele atinge todo o dente, é 20 anos. Aí, 15 anos, ele está do colo dentário até a metade. E assim por diante. Isso aqui é muito importante na determinação da idade de animais com mais de 9 anos. Porque o sulco de Galvani, ele aparece como estrela de Galvani, bem junto ao bordo, ao colo dentário do incisivo superior, do canto superior. Então, tá, vamos lá. Aqui, pelo contrário, essa mente da idade, ela ainda tem 2 toquinhos de raiz de dente aqui e ela não era para ter mais nada. Essa vaca aqui era uma vaca de aula prática, ela nasceu nas minhas mãos, ela foi parto que eu fiz, e eu sabia bem a idade dela. E neste momento aqui, ela estava com 23 anos, não era para ter nada aqui. Mas como era muito bem tratadinha, né? Cuidada, né? Era animal de aula prática, e aí ela ainda tinha os dentezinhos aqui, ó. Então, tem que ter cuidado, vocês têm que levar em consideração, quando avaliam a idade dos animais, o sistema ao qual o animal está submetido. Isso em cães também acontece, mas levar em consideração também raças. Vocês veem que em cães há uma oscilação, uma variação muito grande da manifestação da idade pelos dentes, dependendo das raças. Então, tem que cuidar bem que raça que vocês estão examinando. Que idade teria esse canino aqui? Essa está mentindo a idade. Na realidade, é um animal que tem 2 anos de idade, bem jovem, mas tinha o odor urinoso no hálito, no ar expirado, tudo. Esse animal tinha um hiperparatireoidismo secundário renal. Então, os dentes desgastavam muito facilmente e quebravam também. Vocês veem os caninos aqui desgastados, né? Um animal jovem, mas o hiperparatireoidismo secundário renal levou a essa osteodistrofia e a os dentes frágeis, né? Os dentes eram como giz. Aqui vocês veem uma dentadura de fluorose, dentes porosos, olha aqui, ó, e quebrados, né? Quebradiços, né? São bem porosos, pena que aqui não dê. São animais, um surto de fluorose aqui de Ulha Negra, região ali
carbonífera ali da usina de Candiota. A cobertura de flúor das pastagens levou à intoxicação crônica por flúor. Né? Vocês ainda na alteração, vocês têm as alterações e colorações dos dentes, vai desde a dentição de sinomose, dentes pardacentos, escurecidos, necrose da polpa e queda precoce. É uma das causas de queda precoce dos dentes. A dentição de fluorose também muda a cor, dentes de cor parda e esponjosos. Né? E vocês também têm a hematoporfiria congênita, que é de animais muito jovens, de bovinos muito jovens, distúrbio do metabolismo das ferroprotoporfirinas, né? E que dá essa coloração rosada, que em seguida depois ficam pardacentos. Mas esses animais não duram muito tempo, eles vão a óbito muito, muito cedo. Então vocês têm aqui uma dentadura de sinomose, esse animal aqui tinha tiques, né? E vocês veem a coloração dos dentes aqui, as polpas estão completamente necrosadas, dá para ver ali, ó, a necrose das polpas, e já quedas precoces, né? Os dentes quebrados, frágeis. E periodontite, vocês vejam aqui essas periodontites aqui, ó, volumosas, inclusive. Esse animal apresentou que teve sinomose, e como sequela tinha ficado com os tiques e ficou com a dentadura de sinomose. Tá? Aqui uma dentadura de fluorose típica. Tá? Os dentes ainda não quebraram, mas vocês já conseguem ver a cor parda do dente, isso aqui porque perdeu o esmalte e o dente se tinge com a clorofila, né? E reduz a clorofila e fica enegrecido, pardacento. Mas vocês veem que é poroso, louco para quebrar. Esses dentes, né, desse bovino, olha que dente de bovino é duro, mas esses dentes é muito fácil de quebrar, com uma compressão com polegar e indicador já é o suficiente para fazer a fratura do dente. Desculpe, é que eu sou meio chucro aqui com essas coisas.